Muito bem, pessoal, bom estar com vocês mais uma vez. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Rafael Bronizo, sou essa figuraça aqui, olha. Tenho um mestrado na área de comunicação não verbal e na oportunidade eu quero falar com vocês sobre as expressões faciais, tanto nas condições de instantâneas, ou seja, aquela expressão fisionômica que nós fazemos quando somos submetidos por alguma reação emocional. Mas com o passar do tempo, algumas das expressões elas vão ficando fixas, né, pelas repetições que nós fazemos. Então, por conta disso, eu quero mostrar na figura do boneco Chuck, não sei se você já viu esse filme, chamado Brinquedo Assassino. Esse boneco ele dá uma real ideia de como funciona as expressões faciais, tanto fixas quanto aquelas que são instantâneas. Então, para quem nunca teve nenhum contato com esse boneco, ele foi submetido a um processo de bruxaria, acredito, onde foi posto nele o espírito de uma pessoa que, para ela retornar ao corpo físico, ela tem que transmitir do boneco para uma outra pessoa. Então é onde ele vivia tentando fazer o processo de passagem espiritual dele, né? Já com essa expressão aqui dele, para o menino que nós vamos ver na sequência. Bom, esse é só o pano de fundo, a gente via que ele fazia muita maldade com as pessoas e tal, e por conta disso, logo ao olhar para essa imagem, se você já viu o filme, você deve ficar até com certo pavor, né? Porque fica gravado no nosso inconsciente as coisas que ele fazia e, enfim. E é muito esquisito você ver um boneco andando com essas expressões aqui, com faca na mão e etc. Mas vamos desmistificar isso e entendermos essa questão da fisionomia em si. Aqui eu tampei a região dos olhos. E aí eu pergunto para você, você consegue identificar diferença desse boneco aqui, né, nessa expressão, para esse boneco aqui nessa expressão? Bom, de cara eu já vou dizer para você que tem algo de diferente aqui que mostra, né, o lado infantil pelo dentinho aqui do jeito que tá. E aqui você já vê que o dente ele é amarelado e já é o dente como se fosse formado. Então não seria bem uma boca de um boneco infantil, vamos assim dizer. Mas isso aí não é o ponto aqui específico. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. O que eu quero mostrar para vocês é que quando nós tapamos os olhos, nós não temos a real intenção das expressões faciais. Agora eu vou inverter, eu vou tampar a parte da boca e liberar a parte dos olhos. Vamos ver como é que fica? Aqui você já vê com mais clareza as intenções. Como os próprios psiquiatras, como neurologistas, costumam dizer que os olhos são as portas de entrada do sistema nervoso, né? E na fisiognomonia, na análise facial, nós sabemos que os olhos estão na mediação das emoções. Então nós vemos os olhos tanto como elementos que recebem informação, como também emitem. E com o passar do tempo, as respostas neurofisiológicas vão moldando o redor dele, certo? Porque o olho em si, a esclera, ela não quer dizer nada praticamente, ou melhor, não dá a real interpretação das emoções, né? Exceto algumas coisas, como no caso da pupila dilatada ou não, né? Ou a coloração da esclera, que também vai falar do estado de saúde, algumas situaçõezinhas também de coloração dentro da íris, mas também não é o nosso foco aqui. O foco é que observemos a expressão, né? O que tem ao redor dos olhos, e a configuração dos olhos ela vai depender do que tem nas pálpebras, o que tem nos cílios. Os cíliozinhos são bem, né? Olha como é que eles colocaram os cíliozinhos aqui. E também nessa configuração aqui das sobrancelhas, certo? Então aí é que está a grande questão. Então nesse jovem aqui, olha, você percebe uma inocência, é um rosto infantil, e quando o rosto ele tem características infantis, eles não transmitem medo. E o que eu tenho de base para dizer que são características infantis? Olha aqui, ó, uma das coisas é a distância entre os olhos.
Então você vê que o artista, quando vai fazer um boneco que ele quer passar infantilidade, ele vai fazer isso, né? Vai colocar mais distância entre os olhos. E os olhos, eles vão ser mais arredondados. Inclusive eu falo sobre isso no meu novo livro, Leitura Facial em Perguntas e Respostas. Eu mostro essas questões aqui em uma dos tópicos lá. Repararam aqui, olha, os olhos são bem arredondados. Outra coisa, a sobrancelha ela é mais altinha, tá vendo? Então são características que passam inocência, que passam o lado mais infantil. Você vê aqui, olha, que é cheio de sardinha mais fortezinha, tá vendo? Essas sardas, elas são mais fortes inclusive que aqui, olha. No filme você vê que quando ele está na versão incorporado, essas sardinhas elas ficam menos notadas. E tanto é que até hoje essa acaba sendo uma característica, né, que remete à infância. E você percebe também as curvas, né, ao redor da face, tá vendo? Bem curvas. As sobrancelhas, como eu falei, elas são altas, são mais arredondadinhas. Você vê aqui, ó, apesar de elas ser altas, elas são mais arredondadinhas, olha. São curtinhas e arredondadinhas. E... opa, calma aí. Deixa eu só apagar aqui. Beleza. Então você percebe também que o contorno, olha como é que o contorno é bem arredondadinho. Pois bem, então são algumas características. O dentinho, como eu já falei, você vê que é um dentinho infantil. Aqui tem mais arredondado, você percebe, olha, tá vendo? Então, basicamente temos esses pontos aí. Temos a ausência também de contrações, né, de linhas, de marcas de expressão, enfim, nós não vemos, porque é um boneco infantil. Agora nós vamos ver algumas características aqui, olha. Aqui a coisa muda sutilmente. Então nós sabemos que muda, mas nós vamos ver alguns detalhes. Eu vou começar logo aqui pela parte que eu já falei dos dentes. Você vê que são dentes amarelados e dentes já formados. Já começa a ver diferença aqui que o nosso inconsciente capta. Aqui você vê mais pontas, mais ângulos, né? Por exemplo, aqui. Outra coisa interessante nessa região aqui, olha, ela geralmente vai ter a tendência a ficar mais forçadinha, porque ele está contraindo para cima. Então nessa fisionomia aqui, você vê que tem uma contração para cima e uma contração para baixo, né? Aqui tem uma musculaturazinha pequena que ajuda, né, ao músculo frontal nessa descida aqui. Então ajuda a formar essa linha aqui, olha. Então essa linha, inclusive eu já falei está no vídeo, né, que eu falo sobre os músculos. Eu mostro que essa linha aqui ela vai se ligar à pessoa que fazem expressão de raiva, né? Que elas contraem, né, o prócero para baixo. E muitas vezes aqui também tem uma musculatura que faz nesse sentido aqui, olha, para cá e para cá, que é chamado de corrugador. Então essa musculatura, o que ela vai fazer? Geralmente ela vai criar aquela linha aqui assim, ó, tá vendo? Então você percebe que essa expressão aqui que você viu, deixa eu ver se eu não vou conseguir tirar, mas essa expressão que a gente viu mais tensa, não significa que essa expressão é que vai fazer com que ele seja uma pessoa má, tá bom? Que a pessoa tendo essa expressão, ela vai ser má. A única diferença é que você vê aqui nessa expressão que não tem que tem malícia, né? Você vai ver que tem malícia. Você vê que essa curvatura aqui, ascendente, tá vendo? Como que sobe? Olha só. Então, cortando aqui a parte da íris, da esclera, então isso aqui é que vai dar, né, essa feição mais pesada. E como abaixa, né, como eu falei aqui, o prócero ele puxa, então com a movimentação também aqui que eu já mostrei do corrugador, e aqui tem duas musculaturas que ficam aqui assim, olha, mais especificamente ela pega essa região, ela é maior, tá? Ela pega essa região aqui assim, ó. Então ela
geralmente ela vai puxar para cima, tá ok? E nesse puxar para cima é que cria aqui as marcas, percebe? Então deixa eu tirar essa bagunça que eu fiz aqui para poder explicar melhor aqui para vocês. Bom, deixa eu tirar aqui. Então, voltando aqui, ó, você percebe que como essa expressão ela tensiona para baixo, então aqui a sobrancelha ela também vai descer, olha. Ela também vai descer. É por isso que aqui você observa que ela é baixa, ó. Olha aqui como é que ela é baixa, tá vendo? E vai subindo. Ó, ela é baixa, ela vai pegando perto dos olhos e vai subindo. Aqui não, aqui ela já está mais para cima. Então, quando ela está para baixo, vai falar de mais tensão, vai falar de mais concentração, vai falar de pessoa que está, que está desenvolvendo estratégia, está colocando as ideias para funcionar em um sentido ativo. Por que eu falo ativo? Por causa da ascendência. Você vê que a sobrancelha dele fica ascendente e você vê que os olhos, apesar de estar na mesma linha horizontal, ele fica com esse aspecto de ascendente. Agora, outra coisa interessante aqui... Calma aí, opa! Agora, outra coisa interessante aqui é que o que nos dá a entender que esse boneco nessa condição, ele tem essa região que a gente chama de supraorbital, ou seja, que é acima da órbita. A órbita é o buraco dos olhos aqui, né, da caveira. Então dá a entender que ela é mais, vamos dizer assim, se fosse equiparar ao ser humano, é como se fosse mais ossuda. Porque eu vou mostrar no próximo boneco que ela fica muito protuberante. Vamos ver outro ponto aqui ainda? Ainda dentro dessa configuração dos olhos, pessoal, os olhos, quando tem a pálpebra inferior reta, você vê que aqui ela é reta, olha, você vê, ó, reta, tá vendo? Ligeira ondulação, isso é óbvio, né? Mas olha a diferença que tem aqui. Então, quando reta, ela vai tirar tudo aquilo que é a abertura, vai tirar, né, a abertura ao mundo externo, ao externo, ela vai tirar também força de relacionamento interpessoal. É por isso que algumas pessoas, né, você olha, nossa, que pessoa legal, bacana. Muitas vezes não apenas a pálpebra inferior dela vai ser arredondada, como também você vai ver uma segunda marca aqui forte, criando uma espécie de bolsa, mas não é aquela bolsa de água não. É uma espécie de bolsa de pele, porque ela contrai muito os músculos do sorriso, tá? Eu estou usando só, aproveitando aqui a imagem dele para poder... Então, como essa região aqui ela sobe, então vai criar, né, naturalmente, não só a marca, mas um acúmulozinho da pele, né, nessa região aqui. Mas não é o caso dele, né, porque aqui você vê que é bem reto. Deixa eu botar aqui de novo. Olha lá, ó, é reto. Opa, ó, reto, tá vendo? Ó, reto. Então, aqui também você vê no queixo que eles botaram uma ligeira ponta. É como se desse mais movimento para ele, como se desse mais atividade para esse boneco, como você vê aqui. E aqui fica um boneco meio... Como ele também acaba sendo mais frouxo nesse sentido aqui, olha. Sai do centro aqui, sai do centro aqui e sai do centro aqui. E aqui não, aqui converge para o centro. Aquele boneco que nós estávamos mostrando antes, você pode pensar, ele está forçando uma contração aqui e não estava. Agora aqui ele está. Tá vendo? Aquela era uma fisionomia fixa do boneco da direita. Aqui não, aqui ele está ainda forçando. Você vê que tensiona mais, você vê que fica mais reto ainda, ao ponto da pupila ser cortada ali, olha. Tá vendo um pedaço ali? Então aqui você vê que tem raiva, tem mais raiva, não raiva apenas, não afeição expressa como a gente viu, mas você vê aqui, ó, que também tem nojo. Por quê? Porque ele contrai. Aqui tem uma musculatura chamado elevador da asa do nariz e do lábio superior.
Então essa musculatura aqui puxa para cima e aí causa bem essa marca aqui e cria esse efeito que você está vendo bem aqui, ó. E a sobrancelha também, ó, já mostrando mais raiva pela forma como ela se configura aqui, olha. Você tá vendo? Aqui acaba elevando um pouco mais o lábio superior, aparecendo mais a parte do dente, e a parte de baixo, né, essa musculatura aqui, que acaba também mostrando e intensificando aí esse lado mais bravo dele, certo? Enquanto aqui, olha, você já vê que a pálpebra ela é arredondadinha. Olha como é que ela é arredondadinha. A inferior é arredondadinha também. E aqui você vê que é uma pálpebra relaxada, porque a sobrancelha, você vê, ó, ela é alta, tá vendo aqui, ó, e você vê que tem aquela protuberância que eu falei para vocês. É alta. Então aqui não representa medo, aqui não causa medo em ninguém. Você vê que a boca também é uma boca relaxada, mole, né? Você vê que os lábios parecem estarem moles, certo? E aqui você vê essa força toda. E aqui o cabelo também mais bagunçadinho, você vê aqui, ó. Percebe como é que ele é mais bagunçadinho? Agora aqui, olha, mais uma vez mostrando a diferença do fixo, né? Aqui, por exemplo, apesar de estar nessa condição aqui, mas em todas as imagens você vê que ele está assim. Isso aqui já é parte da fisionomia ou da expressão fixa dele, fixa. Já está. Tanto é que você vê, ó, está relaxado aqui, ó, mais uma vez reta, como eu mostrei. Os lábios finos e aqui no caso também comprimidos, é um sorriso totalmente malicioso. E aqui não, aqui já é expressando mesmo a raiva. Você percebe aqui, olha, os cortes, as marcas de expressão, as ondulações que você percebe no decorrer da pele do boneco. Então, pessoal, eu estou mostrando no boneco, mas se retrata também no que é no ser humano com tranquilidade. E aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue mudar, né, a expressão. A gente viu que os olhos modificam. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou juntar mais esses olhos aqui, olha. Vou puxar ele mais para cá, tá? Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Vou fazer assim, ó. Tá? Bom. Vamos para cá. Ah lá. Então vamos transformá-lo na versão brava. Será que a gente consegue? Vamos tentar aqui, ó. Ó. Pálpebra inferior reta. Tá vendo? Pálpebra inferior reta. Ah lá. A sobrancelha, lembra? Pegando de baixo, porque está contraindo para baixo e levando para cima. Ó, de baixo e levando para cima. Vamos reforçar aqui aquela partezinha interna que eu mostrei para vocês. A ponta dos lábios aqui, deixando bem bicudo. Ressaltar aqui a questão do queixo. O cabelo um pouquinho mais bagunçado, né? Vamos lá, o cabelo um pouquinho mais bagunçado. E vamos ressaltar essa região aqui, ó. Opa. Ó. Ah lá. Então você percebe aí que o boneco, que até então ele era um boneco na versão boazinha, fofo, com algumas pequenas modificações, ele se tornou o bravo e o malicioso. Aqui estamos no normal. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esqueçam, curtam e sigam para poder ajudar o nosso trabalho aqui, pessoal, para poder incentivar e ajudar também aí os algoritmos a entenderem como uma coisa relevante. Valeu, pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!